pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre intemperismo. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, queridos, certamente você já ouviu falar em intemperismo dentro dos seus estudos de geografia, não é mesmo? E hoje é sobre isso que nós vamos tratar, né? Vamos começar pensando que intemperismo é o processo de decomposição ou desagregação das rochas, certo? É o desgaste delas. E o intemperismo também pode ser chamado de meteorização. Pessoal, o intemperismo está ligado ao conjunto dos agentes modeladores do relevo terrestre. Você deve se lembrar que o relevo terrestre é resultado de forças internas e externas da Terra. O intemperismo trabalha, então, no sentido de alterar as estruturas do planeta, da crosta terrestre, né, modelando-as. Isso porque o intemperismo é o desgaste das rochas, tá bom? Outra coisa importante, intemperismo acontece em todos os lugares do mundo. É certo que em alguns lugares ele será um processo mais intenso, em outros lugares menos intenso, mas nós vamos considerar, então, a partir de agora o seguinte: o intemperismo, que é o desgaste das rochas, ocorre em todo o mundo e ele é um dos agentes mais potentes no processo de modelagem do relevo terrestre. Lembre-se também que, embora o relevo terrestre pareça estático aos nossos olhos, né, nós não conseguimos observar grandes mudanças na paisagem neste sentido, mas ele está se modificando. É um processo muito dinâmico, mesmo que eu não veja, mesmo que você não veja, ele está acontecendo, né? Tudo isso porque as grandes mudanças na estrutura rochosa da Terra, elas levam anos, milhares, milhões de anos para ocorrer, tudo dentro daquele conceito de tempo geológico. Mas vamos lá, uma parte muito importante do estudo do intemperismo é entender os seus tipos. Sim, existem 3 tipos básicos de intemperismo. E o primeiro deles nós vamos chamar de intemperismo químico. Certamente você já ouviu falar que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, não é? Então, esse ditado popular acaba sendo uma característica marcante do intemperismo químico. O intemperismo químico, grave aí, ele é causado especificamente pela ação da água nas rochas. É considerado, dos 3 tipos de intemperismo, o mais potente, porque a força da água no processo de desgaste da rocha vai ser bem intenso, mesmo que eu não veja, mesmo que você não veja. Como é que se dá esse processo? A água reage com elementos químicos presentes, né, nas rochas, né? E então, a partir desses processos, dessas reações, promove-se a quebra, a mudança na estrutura dessa rocha. O intemperismo químico é provocado, portanto, pela água das chuvas, pela água dos rios, pela água dos oceanos, enfim, até por neve, né? Mesmo que esse seja um processo um tanto mais lento. Toda a ação da água em rochas é para modificá-las. Então, não se esqueça, intemperismo provocado por água é o intemperismo químico. Segundo tipo de intemperismo é o chamado intemperismo físico ou mecânico. Esse intemperismo ele ocorre a partir da ação dos ventos, a partir do processo de variação de temperatura e também a partir do peso do gelo sobre algumas rochas. Por exemplo, num ambiente onde a variação de temperatura é grande, as rochas tendem a se dilatar e se contrair continuamente. Esse processo, mesmo muito lento, vai levar à quebra dessa rocha, ou seja, à sua desagregação. Então, o intemperismo físico ou mecânico é um processo de desagregação das rochas, né, por meio da sua quebra, da sua fratura. E eu volto a dizer, esse tipo de intemperismo tem como agentes os ventos, a variação de temperatura e, em alguns casos, o peso das geleiras sobre as mesmas rochas. Terceiro tipo de intemperismo, intemperismo biológico. Pelo nome eu tenho certeza que você já se ligou, né? O intemperismo biológico é aquele provocado pela ação dos seres vivos nas rochas. Então eu estou falando de fungos, de bactérias, de animais de grande porte, por exemplo. Plantas, raízes das plantas, quaisquer elementos vivos, né, que possam provocar alterações na estrutura dessas rochas, promovendo então o seu desgaste, a sua desagregação. Bom, e já que nós conhecemos os 3 tipos básicos de intemperismo, nós precisamos considerar onde é que eles mais ocorrem.
né? Então veja bem, a gente pode traçar aqui uma linha, estabelecendo o seguinte: o intemperismo químico, que é esse causado pela força da água, ele vai ser mais comum em regiões úmidas. Então regiões muito chuvosas, litorais, margens de rios, estão mais sujeitas à ocorrência do intemperismo químico, provocado pela água. Já o intemperismo físico ou mecânico, ele vai ser muito mais facilmente identificado em regiões, por exemplo, de desertos e de áreas semiáridas, né, onde a variação de temperatura é grande. Nesse caso, desertos quentes, é bom que fique claro. Num deserto quente, por exemplo, como o Saara, durante os dias as temperaturas ficam muito elevadas, provocando uma grande dilatação nas rochas. Já à noite essa temperatura cai bruscamente, né? Provocando uma grande contração dessas rochas. Então, nesses ambientes quentes e secos, essa dilatação e contração das rochas vai ser mais intensa, logo o intemperismo físico vai ser mais comum. Já o biológico acontece em todos os lugares, né? Evidentemente, onde a biodiversidade é maior, onde a vida tem um maior volume, esse intemperismo tende a ser mais forte também. Pessoal, e não se esqueça, o intemperismo, né, que é esse processo de desgaste das rochas, ele também é responsável pela formação dos solos. Afinal de contas, um solo nada mais é do que rocha desagregada, e também pelos processos de sedimentação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e antes da gente se despedir, eu quero te fazer outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!